A rendição de Granada, consumada em 2 de janeiro de 1492, constitui um dos eventos estruturantes da história da Península Ibérica e da formação do Estado espanhol moderno. A compreensão desse episódio pode ser enriquecida pela articulação entre a representação artística e a narrativa audiovisual. A pintura La Rendición de Granada, de Francisco Pradilla e Ortiz, realizada em 1882, oferece uma síntese visual do acontecimento ao retratar o momento em que Muhammad XII, conhecido como Boabdil, último governante muçulmano de Granada, entrega as chaves da cidade aos reis católicos, Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Essa iconografia histórica, marcada por forte carga simbólica, dialoga diretamente com a cena inicial da série Isabel, da RTVE, que reinterpreta o mesmo episódio em linguagem dramatúrgica, reforçando sua dimensão política e histórica. Ambas as representações transcendem a simples descrição de um ato militar e apontam para o encerramento de um ciclo histórico de longa duração. Granada foi o último território muçulmano da Península Ibérica e permaneceu sob domínio islâmico por aproximadamente 781 anos, desde a conquista iniciada em 711. Durante esse período, a região integrou o universo de Al-Andalus, caracterizado por intensa produção cultural, científica e administrativa, cujos legados se manifestam na arquitetura, na organização urbana, na agricultura irrigada e na transmissão de saberes clássicos para a Europa medieval. A partir do século XIII, Granada consolidou-se como capital do Reino Nasserida, último estado muçulmano independente da península. Sua sobrevivência prolongada deveu-se tanto a fatores geográficos, como a proteção natural oferecida pela Serra Nevada, quanto a uma política diplomática complexa, baseada em tributos e alianças com reinos cristãos. Contudo, ao final do século XV, disputas internas, fragmentação do poder e fragilidade econômica comprometeram a capacidade de resistência do reino, facilitando o avanço das forças cristãs. No momento da rendição, Boabdil governava uma cidade politicamente enfraquecida e pressionada por um cerco prolongado. A Guerra de Granada, travada entre 1482 e 1492, constituiu o capítulo final do processo historiográfico denominado Reconquista. A vitória dos reis cristãos não apenas encerrou a presença política muçulmana na península, mas consolidou a união dinástica entre Castela e Aragão, estabelecendo as bases institucionais da unificação espanhola. A partir desse triunfo, tornou-se possível a centralização do poder monárquico, a reorganização administrativa do território e a construção de uma identidade estatal fortemente vinculada ao cristianismo. As consequências da rendição de Granada ultrapassaram o âmbito territorial. O evento inaugurou uma nova fase da política externa espanhola, possibilitando a projeção do poder ibérico além da Europa. O ano de 1492, nesse sentido, adquire caráter emblemático ao associar o fim de Al-Andalus ao início da expansão ultramarina, simbolizada pela viagem de Cristóvão Colombo. Paralelamente, a nova ordem política implicou transformações profundas na estrutura social e religiosa, afetando diretamente muçulmanos e judeus. Desse modo, a associação entre o quadro de Pradilla e Ortiz e a cena inicial da série Isabel desempenha uma função pedagógica relevante ao condensar, em linguagem visual e narrativa, a transição entre a Idade Média Ibérica e o início da modernidade. A rendição de Granada emerge, assim, não apenas como um episódio militar, mas como um marco de reconfiguração política, cultural e religiosa, fundamental para a compreensão da formação histórica da Espanha e de seu papel no contexto do mundo moderno.